Que time, que futebol. E nessa que é a melhor Copa que eu vi desde 74, a França está se transformando no melhor time que eu vi da França. Mais do que o de 82, que já foi ótimo, que chegou à semifinal, só perdeu a primeira disputa de pênaltis da história em 82. Mais do que aquele time que foi terceiro colocado em 86 e ganhou do Brasil naquele jogaço no Jalisco em 21 de junho de 86, há 40 anos já. É mais do que a França campeã de 98, e olha que ela tinha Zidane. E a França do vice, em 2006, tinha Zidane até a cabeçada que ele deu no Materazzi, depois do show, o maior show que eu tive o privilégio de ver em Frankfurt nas quartas de final contra o Brasil. Mais do que a França de 18 está jogando, mais do que a França de 22, que só parou nos pênaltis para a Argentina e sobretudo para o Messi, e naquela bola do Colomoni na frente do Dibu Martínez no finalzinho do jogo no Catar, e pelo que a França está fazendo agora. Ainda em quantidade e qualidade, aquela França de 99, a campeã da Europa de 2000 e sobretudo até 2002 era um espetáculo. Lembro que em março daquele ano, no Stade de France, meteu 5-0 na Escócia, e eu escrevi à época que a única notícia boa para o mundo, para as outras 31 seleções da Copa de 2002, é que seria quase que impossível que a França estivesse chegando em junho e julho jogando a mesma bola que jogava em março de 2002. Só não se esperava que, com a lesão do Zidane 6 dias antes da estreia da Copa, a França perdesse na estreia para Senegal e fosse a primeira seleção campeã do mundo a não só não se classificar para outra fase. Isso aconteceu até com a própria Itália em 2010. A fase seguinte, a Alemanha também em 2018, na Rússia. Mas a França não fez nenhum gol em 2002, dos 3 jogos que disputou. Agora já fez um monte de gols. Eu que esperava o Mbappé já esse ano, o maior artilheiro da história das Copas, por culpa de Messi, ou por conta desse maravilhoso Messi, o Pelé desse planeta, talvez a gente não veja o Mbappé artilheiro agora. Mas em 2030 vai ser. E do jeito que tá, e olha que tem Haaland, que tem Kane, e tem o Vini Júnior jogando muito, é difícil imaginar alguém que esteja jogando mais que a França. Dá até para dizer que nesse momento pintou o vice-campeão. Quem eu não sei. Eu sei que o campeão acabou de dar outro show contra a Suécia. Foi um privilégio para mim estar nessa partida entre França 3, Suécia 0, porque foi um dos maiores espetáculos que eu vi nos últimos tempos em uma partida de futebol. Eu faço Copa do Mundo desde 98 e eu estou em 2026. Essa é a melhor seleção que eu vi jogar em todo esse tempo. Com 4 jogadores muito acima da média do meio para frente. Hoje no jogo, Dembélé, Barcola, Mbappé e Olise, que é espetacular, para mim, o melhor jogador dessa Copa. No banco tem Doué, tem Cherki. É uma equipe que, quando pega na bola, vai para cima, com toques rápidos, com muita movimentação, com uma inteligência futebolística acima da média. E não dá para acreditar os espaços, os buracos que o Olise encontra para enfiar uma bola para os atacantes, para fazer assistência. Ele está em primeiro lugar em assistência na Copa do Mundo. Ele fez 5, mas não é assistência simples. Ele acha um buraco. Ele enfia uma bola que você está no estádio e você não vê. Quando você olha, o cara está na cara do gol. Um jogador espetacular. Mbappé bateu o recorde de maior artilheiro de todos os tempos em mata-mata de Copa do Mundo. Ele estava junto com o Ronaldo e o Leonardo da Silva, e ele passou fazendo mais 2 gols. Ele alcançou o Messi na artilharia dessa Copa. Então é assim, é uma França que, pelo que ela joga, será muito difícil de ser batida pela qualidade que tem esse time. Muita movimentação, toque de bola rápido, Olise genial. Enfim, gente, eu tô indo para minha casa agora, né, o hotel que eu tô morando, e assim, extasiado e satisfeito e assim, deslumbrado com o que eu vi no campo hoje. A França, para mim, é a melhor seleção dos últimos tempos, sem dúvida alguma. E depois da Holanda de 74, é a única que pode, numa Copa do Mundo, terminar fazendo uma revolução do jeito de jogar. O Mbappé é o jogador que mais me impressionou em Copas do Mundo desde que eu acompanho futebol. Eu sei que muita gente vai discordar, mas aqui eu falo o que eu penso sempre. Não o que as pessoas querem que eu diga, até por isso eu acho que me seguem. Porque mesmo discordando, sabem que eu sou de verdade. Mas na boa, esse cara em Copas do Mundo, ele é monstruoso. Ele com 18 anos foi campeão de uma Copa do Mundo na Rússia, sendo protagonista. Depois, em 2022 no Catar, ele botou a seleção francesa nas costas, inclusive na final contra a Argentina, e quase foi bicampeão. E agora, ele chega a 18 gols em 18 jogos em Copas do Mundo. Ele se torna o único jogador da história a ter marcado
10 gols em mata-matas de Copa do Mundo. Cara, o Mbappé, ele é monstruoso. O Mbappé, ele chama muita responsabilidade, ele finaliza, ele cria jogada, ele se movimenta, ele se posiciona bem. E isso com só 27 anos. Vamos parar para lembrar que o Mbappé, ao contrário do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, ele tem pelo menos mais 2 Copas na carreira, cara. É muito impressionante o que esse cara faz em Copas do Mundo. E hoje ele acabou com a Suécia junto com o Olise. E eu digo aqui, pra mim a França é a favoritíssima ao título mundial, porque tem 2 cracaços, que são Mbappé e Olise, no auge das suas carreiras. E ainda tem Dembélé, Doué e companhia. Cara, esse cara em Copas do Mundo me impressiona muito, na moral. E eu acho também, fazendo uma comparação, os jogos que a França tem pego em Copas do Mundo mais difíceis que os jogos da Argentina. Até por isso o Mbappé me impressiona um pouco mais do que o Messi em Copas, desde que eu comecei a acompanhar futebol. No sé, como lo ha dicho en frases antes, yo no pienso eso. Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un mundial para un país. Yo lo he dicho siempre que mi objetivo es de marcar la historia de mi país, yo lo he hecho una vez ya. Yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad, yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos de nuestro equipo, de nuestro grupo y que podemos quedar en la historia de nuestro país. Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet, de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts, donc je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point